Começou a gravar. Só um minuto. Então, pessoal, boa tarde a todos. A gente vai dar início agora ao workshop de dados e Power BI, que será proferida pelo Pedro, pelo Daniel Borges, pelo Guilherme Fernandes e pela Carolina Braga, atuais membros da ADM, que é a consultoria empresarial, que é a empresa júnior aqui da ADM, e agradecemos muito a eles e todas as pessoas que se inscreveram. A gente informa também que a partir de agora a atividade vai estar sendo gravada e essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que eles desliguem seus microfones e suas câmeras e pedimos que as perguntas sejam enviadas no chat, que a gente vai tentar reabilitar. Se não der certo, vocês podem levantar a mão, igual o Pedro falou. Vocês também podem participar da nossa campanha de solidariedade, que estamos aceitando doações de roupas e de alimentos não perecíveis, além de rações para animais também. E essas doações elas podem ser entregues para a comissão organizadora no auditório azul da face ou nos pontos de coleta. A gente fica muito grato se vocês puderem ajudar nessa campanha. E agora eu vou passar a palavra para eles. Podem começar. Perfeito. Tá. É, Antes de começar a passar os slides, uma boa tarde para todos. A gente achou muito interessante estar falando um pouquinho desse tema, né? Tá falando um pouco sobre análise de dados, muito pelo nosso objetivo aqui como universitário, né? A gente tem como meta entrar em alguma grande empresa, seja privada ou pública, e aí para isso a gente precisa dos dados para estar nos guiando, né? Tá guiando uma estratégia com mais embasamento. E aí para isso a gente vem ensinar um pouquinho sobre duas plataformas que estão sendo muito utilizadas hoje em dia e também conversar um pouquinho com vocês sobre análise de dados e como que a gente pode estar aplicando isso de forma profissional. Passar a palavra aí para a equipe. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carolina, eu tô com meu nome aqui como Valéria, mas é porque eu tô na conta da minha mãe. Muito prazer, eu sou consultora de projetos e membro do Data Squad da ADM. A ADM é a empresa júnior aqui de administração da UNB. E o Data Squad nada mais é que um grupo de trabalho que a gente tem dentro da empresa que lida com dados, então com planilhas, dashboards, enfim. Eu tô no quarto semestre e eu tenho 19 anos. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, também sou consultor de projetos e membro do Data Squad. Também sou parte do Comitê de Diversidade da ADIM. Tenho 26 anos e estou no meu terceiro semestre e é muito bom estar com vocês aqui hoje à tarde. Perfeito. Acabei não me apresentando tanto, me chamo Guilherme, também faço parte da empresa Júnior, sou atualmente gerente de Customer Success e também faço parte do Data Squad da nossa empresa Júnior. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Albuquerque, atualmente também sou consultor da ADM, e não sou do Data Squad, mas para integrar nesse mundo do Power BI eu fiz um curso que eu me interessei bastante. Então estou muito feliz aqui apresentando para vocês, espero que vocês aprendam muito e aproveitem bastante. Aí aqui a gente tem nossa agenda, primeiro a gente vai fazer um checkzinho, uma mini introduçãozinha, depois a gente vai contextualizar sobre o Looker Studio, Power BI. Também a gente vai mostrar o Looker Studio na prática e o Power BI na prática. Beleza, pessoal. Agora a gente tem uma prática dentro da ADIM que a gente faz muito check-in assim, que é para quebrar um pouco o gelo, para vocês se sentirem confortáveis com a gente e a gente com vocês. Então, pode passar. Para o check-in de hoje, a gente decidiu trazer a pergunta, né? Então, quem quiser responder aí, que eu acho que o chat ainda não está funcionando, pode levantar a mão. Mas se vocês pudessem transformar qualquer dado da vida de vocês em um dashboard, qual seria? Pode falar, Marcelo. Boa tarde, consegue me escutar? Sim, Sim.
Acho que um dashboard que eu faria seria para ver o tempo que eu fico no celular e o tempo que talvez estaria usando para estudar, né? Porque às vezes a gente fica muito preso no celular, então acho que seria inteligente a gente ver o tempo que a gente está gastando. Eu usaria dessa forma. Ah, massa. Inclusive, você tem como ter métricas de alguns aplicativos. Por exemplo, Instagram, você consegue ver o tempo que você passa de consumo de Instagram. Então, seria um dado que você conseguiria tirar ali para transformar também. E acho que outros aplicativos também têm. Manda ver, Gabriel. Eu queria ver quantas horas eu já passei dormindo e essas coisas bem inúteis, assim, sabe? Tipo, quantos livros no total eu já li na minha vida, sabe? Enfim, essas coisas. E Esse aí mais um ia dar recado umas. também. Só Ah, mais um recado, o chat realmente está desabilitado, tá? Aí as perguntas vão ter que ser levantando a mão e aí o pessoal vai ceder o espaço e aí vocês fazem as perguntas. beleza. Esse é um legal, esse é um que eu queria saber também. Na Letícia e aí a gente dá prosseguimento. Letícia, pode falar. Estão me ouvindo? Sim, Sim. sim. Boa tarde. Eu também iria nesse dormindo, só que eu ia tentar cruzar com quanto tempo eu passo dormindo e sonhando, tipo, e quanto tempo que eu não sonho. É. Cara, massa demais isso. Minha irmã é psicóloga, ela costuma falar assim, se eu não me engano, em geral a gente está sempre sonhando. A questão é que muitas vezes a gente não lembra, né? Mas, tipo, de atividade durante o sono, assim, se eu não me engano, a gente está sempre produzindo algum tipo de imagem, algum tipo de coisa assim, mas muitas vezes a gente não recorda disso pela manhã. Beleza, podemos continuar. Valeu, pessoal que participou. Perfeito. Pode passar aí, Pedrão. Primeiro a gente vai dar uma contextualização, mas explicando alguns conceitos básicos para a gente estar se familiarizando, né? Primeiro a gente quis pegar um conceito do que são dados pela Prisco, então seriam as observações documentadas ou resultados de medição, né? A disponibilidade desses dados oferece uma oportunidade de obtenção de informações. Então, é muito da gente estar conseguindo olhar com uma visão mais analítica, sabe? A gente pegar uma base de dados, pegar um certo número de resultados e ver uma padronização, ver uma constância e a partir disso conseguir tirar algumas conclusões, né? Que é justamente o que a gente está abordando na análise de dados, né? Seria esse processo de estar extraindo, tratando e interpretando todos esses nossos dados. E aí, para isso, acaba que um jeito muito prático de estar conseguindo ter essa visualização é por meio de um dashboard, né? Ele é um painel de controle, uma interface mais focada para que a gente consiga estar transpondo todos os dados que a gente obteve de uma forma que fica mais fácil a visualização. Pode passar. Perfeito. Agora a gente vai passar realmente para a plataforma do Looker Studio. E as vantagens dele é que ele é uma plataforma online, então, e 100% gratuita, então vocês conseguem utilizar ela na web. E ela é mais fácil de mexer do que o Power BI, só que em compensação, o Power BI ele tem mais formas de você mexer, então por isso que a gente achou interessante trazer as duas. Mas o Looker Studio a gente vai trazer mais uma pegada de pesquisa de mercado, e a pesquisa de mercado nada mais é do que ela gera o conhecimento sobre o mercado e o público. E a gente consegue trazer isso por meio das planilhas, por meio dos formulários, por exemplo. E aí a gente vai mostrar um pouquinho como é que a gente consegue criar um formulário a partir da planilha. Então, a gente entra aqui na planilha e vai ali em Eita, Pedro, parou etapa. de Eu acho que compartilhar. saiu, Pedro. Show, voltou. Voltou. Beleza. E a gente vai ali em ferramentas. Ali em cima. Isso. E é só apertar em criar um formulário. Mas isso a gente não vai trazer muito nessa aula, é só para conseguir ensinar vocês melhor. E aí, nessa planilha aí, vai trazer todos os dados do formulário que você criar a partir dela. E aí, agora, eu vou mostrar um pouquinho na prática como é que vocês podem mexer no Looker Studio. Então, Pedro, eu vou compartilhar aqui, para ficar mais fácil de eu conseguir mostrar.
Só um comentário rápido, pessoal. O oposto também é possível. Você pode criar primeiro um formulário e a partir dele baixar as informações. Então, ambas as. Tem como você ir do formulário para a planilha, da planilha para o formulário. Vocês estão conseguindo ver minha tela no Google? Sim. Sim? Perfeito. Tá, então a gente vem aqui, pesquisa Wicked Studio. E aí já é esse primeiro aqui que aparece, e aí eu vou mostrar para vocês desde o início como é que vocês conseguem criar o dashboard. Então você vê, essa aqui é a interface do Looker. Você vem aqui em criar e aperta em relatório. E aí ele vai criar aqui o seu relatório e vai mostrar os dados que você consegue trazer para esse relatório. Hoje a gente vai utilizar a planilha, que é aquela planilha que eu mostrei para vocês. E aí eu vou selecionar aqui a planilha que eu quero. E aí aqui você seleciona a aba da planilha que você vai utilizar. Então eu vou usar essa aqui do formulário, respostas do formulário 1. E aí é só apertar em adicionar e depois adicionar ao relatório. Eu não vou fazer isso agora porque a gente já criou um relatório para conseguir mostrar para vocês, mas quando vocês inserirem a planilha, vai aparecer aqui do lado na parte de dados. Então é só você apertar aqui e vai aparecer aqui a sua planilha. Você consegue adicionar quantas planilhas você quiser. Hoje eu vou adicionar só uma e, enfim, vamos lá. Então aqui é a interface. Você vai chegar e vai adicionar um gráfico, por exemplo. Vamos adicionar. Eu vou pegar esse aqui de pizza, que eu acho que é o mais comum. E aí, beleza. Quando você adicionar um gráfico, vai aparecer essa aba aqui do lado. E aí, aqui em dimensão de período, ele já vem normalmente da forma certa, que é a data e hora, que a pessoa respondeu o formulário. Aí, aqui em dimensão, é o dado que você quer metrificar. Então, eu vou escolher qual o seu gênero. Vamos colocar. E aí, tá vendo que ele já atualiza aqui. E aí, aqui em métrica, a gente sempre deixa a record count, que ela nada mais é do que ela faz a contagem por unidade. Então, tipo assim, quantas pessoas do gênero masculino vão ter? Quantas pessoas do gênero feminino? Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que tem uma coisa a mais, que não devia estar aqui, e eu vou ensinar agora para vocês como que a gente pode retirar isso. Isso aqui, vou mostrar aqui na planilha para ficar mais claro. Vocês estão conseguindo ver a planilha? Alguém Sim, sim. conseguiu responder? Sim. Tá. E aí, aqui na planilha, tem essa primeira pergunta que é assim: você aceita participar da pesquisa de mercado? Se a pessoa responder não, o formulário fecha. E a mesma coisa com essa pergunta daqui. Então, se você já se hospedou ou está hospedado agora no Hotel X, que é um hotel hipotético que eu criei. Se a pessoa responder não, ela não responde as outras perguntas, porque o formulário fecha. Então, é por isso que aqui aparece essa parte em rosa aqui, que são são as respostas nulas, né? Para a gente conseguir retirar isso, a gente vem aqui em adicionar um filtro, nessa mesma parte aqui na configuração do gráfico, e aí criar um filtro. A gente vem aqui em excluir, porque você quer tirar essa parte, seleciona o campo, então eu vou pegar a pergunta. Se você já se hospedou ou está hospedado agora no Hotel X, porque quem votou não vai fechar, e a gente coloca igual a e seleciona a resposta que a gente quer retirar, que seria não. Vamos salvo. E aí, funcionou o gráfico. Tá tudo certo agora. Agora, vamos adicionar um gráfico de barras. Vou aumentar um pouquinho ele. E aí, ele já colocou aqui uma dimensão, que é qual o seu gênero, mas como a gente já fez um gráfico aqui, vamos selecionar outra. Então, qual a sua renda familiar? Vamos colocar essa. Aí ele já deu. Só que vocês conseguem ver que não fica tão legal dessa forma. Tipo, a gente não consegue ler muito bem, né? Então, eu prefiro
a gente consegue vir aqui, ó, e mudar o gráfico de novo. Assim já fica bem mais visível. A gente consegue ler tudo que tem escrito e fica bem mais visual dessa forma. E aí, do mesmo jeito que aconteceu nesse gráfico aqui, nesse aqui também tem um errozinho, né? E é só fazer a mesma coisa que a gente fez no outro gráfico. Então, vir aqui e adicionar um filtro, só que como a gente já criou, é só apertar. E aí, ele já resolve automaticamente. Agora, vamos adicionar um gráfico de visão geral. Um gráfico diferente. Para adicionar esse gráfico, a gente teve uma pergunta no formulário que é de NPS, que é de 0 a 10, quanto você recomendaria o hotel ou o serviço, enfim, para outra pessoa. Mas eu fiz o cálculo do NPS em outra aba da nossa planilha. Então, a gente vai vir aqui em adicionar dados, tem como você vir aqui em cima ou aqui embaixo. E aí você aperta e eu vou selecionar o Google Planilhas de novo e a mesma planilha. Só que dessa vez eu vou selecionar a aba do NPS. Selecionar o relatório. Perfeito. E aí a gente vem aqui, seleciona o gráfico e altera nessa parte aqui para a planilha do NPS, para a aba do NPS. Só que vocês estão vendo que ficou 1. O NPS não deu. O NPS, vou mostrar aqui para vocês, deu 56. Então, o que está de errado aqui? A métrica, eu tinha falado para vocês, que 90% das vezes a gente coloca como record count. Só que nesse gráfico aqui não faz sentido, nessa forma de visualização não faz sentido, porque só tem um dado. Então, a gente tem que colocar o cálculo do NPS na métrica, e aí ele funciona direitinho. Depois o Dan vai mostrar para vocês como é que a gente pode deixar isso aqui mais visível, bonito, enfim. Mas, enfim. Agora eu vou ensinar vocês o Looker Studio, ele tem várias... como é que é o nome disso? Hoje, ele tem várias ferramentas. E uma delas é esse aqui de adicionar controle. Então, eu vou pegar esse aqui, lista suspensa, que eu adoro. E o que seria isso? No Looker Studio, se você vier aqui e apertar em feminino, por exemplo, ele vai mostrar pra gente todos os dados no resto dos gráficos do público feminino. Então, tá vendo que ele altera aqui esse gráfico e esse aqui também? A gente consegue ver que 3 mulheres votaram em até 3 salários mínimos. Só que se a gente redefinir, que vai voltar ao normal, 7 pessoas, então do sexo feminino e masculino, votaram que recebem entre 3 e 6 salários mínimos. Então, o massa do Looker Studio, do Power BI, é que você consegue mexer nos gráficos e eles atualizam automaticamente. Então, tipo assim, é muito mais fácil e visível de você ver os dados. E agora, voltando aqui para o controle, a gente consegue fazer a mesma coisa com ele. Então, aqui está cálculo do NPS, mas eu vou alterar. Eu vou voltar para outra planilha que a gente estava utilizando e vou adicionar. Deixa eu pensar. Ainda a gente já colocou. Ô, gente, cadê? Pode ser ocupação. A gente vai colocar aqui. E aí a gente consegue, por exemplo, vou selecionar só as pessoas que são empresárias. E aí os gráficos atualizam e só me mostram os dados das pessoas que são empresárias. E a gente consegue fazer isso com todos os dados aqui dessa planilha. Então isso é muito legal. Agora deixa eu ver só mais um gráfico para a gente adicionar aqui. Vou adicionar o de barras que a gente não colocou ainda. E aí a gente consegue aumentar o gráfico.
E ele já colocou aqui também um dado automático, mas eu vou alterar. Renda familiar já foi, pode ser faixa etária. Posso a faixa etária. E aí, é isso. Agora eu vou passar a palavra para o Dan, para ele conseguir mostrar para vocês como a gente pode deixar isso aqui melhor, mais visível. Então, pode parar. Estamos escutando? Sim. Sim. Ah, tá. Perfeito, então. Então, Deixa eu... pessoal, eu vou tentar compartilhar agora e aí vocês Gente, me avisam se deu certinho. Então, deixa eu ver. Janela. É o X. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim? Beleza, pessoal. Então agora eu vou dar umas breves diquinhas, assim, um pouquinho, sobre como que a gente consegue deixar o gráfico um pouquinho mais bonitinho, assim, né? Então, primeira coisa que a gente pode vir é aqui em tema, em layout. E aqui em tema, você pode escolher já um desses temas que ele já possui. Então, eu, por exemplo, vou escolher esse daqui. E aí ele já faz uma certa personalização ali, já muda o fundo e já muda aqui um pouco o fundinho dos gráficos em si. Só que, caso você queira, é possível também fazer personalizar esses temas. Então eles podem ficar mais conforme as cores do projeto que você quer apresentar. Então, por exemplo, eu quero apresentar um projeto de um hotel que tem a cor roxa, por exemplo. Eu consigo mudar o fundo para deixar na cor do hotel. E aí vai uma dica também para vocês, caso vocês precisem. Existem algumas aqui na minha tela essas extensões aqui, existem algumas extensões que você pode inserir no computador. Então é só você apertar aqui e apertar em obter extensões. E aí existe várias extensões de ver qual cor é o que tem qual cor você quer. Então, por exemplo, eu instalei esse aqui que é o Color Fish. Quando eu aperto aqui, eu consigo ver a numeração da cor aqui e posso copiar ela e inserir para estar da cor que eu quero o, o dashboard, por exemplo. Então, aqui eu tenho. Deixa eu anotar que esse aqui, o ruim dele é que eu não consigo, às vezes, copiar. Ele dá uns problemas, mas foi o que funcionou no meu computador. Então, deixa eu fechar aqui. Beleza. Eu consigo vir aqui, ó, na cor e colocar personalizado. E eu aperto mais uma. Aqui ele vai pedir aquele número lá que estava hexadecimal, que é esse hashtag. Então, se eu colocar aqui hashtag 007260, eu consigo a cor que eu selecionei, por exemplo. Então, a gente já deu uma corzinha aqui inicial para o nosso dash. Aí eu quero dar um título. Como é que eu faço para dar um título? Primeiro a gente vem aqui em forma. Então aperta aqui em forma. E aí eu vou pedir, por exemplo, um retângulo. Beleza? Fiz aqui um retângulo. Deixa eu tirar isso aqui. Exclui. Centralizo aqui o retângulo. E aí eu consigo inserir aqui, ó, nesse azinho, uma caixa de texto. Então eu vou colocar aqui. Dashboard Hotel X, por exemplo. E aí eu venho aqui e aumento a fonte.
Então, eu consigo colocar, por exemplo, 84. Deixa eu ver se cabe. Coube. E aí eu já coloquei aqui a fonte, por exemplo, dashboard Hotel X, falando do que é esse gráfico, por exemplo. Aqui, eu consigo também aí, mudar o estilo dos gráficos, se eu quiser. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, mostrar título. Eu posso dar um título, que é, por exemplo, renda. E aí aparece aqui em cima. Aqui eu consigo também aumentar ou diminuir o número de fatias também. Então, se precisar, consigo mudar rótulo, legenda. Então, consigo mudar essas legendas aqui, por exemplo, vermelho. Não ficou muito legal, né? Mas tem como você também mudar as letras, mudar o plano de fundo. Então, por exemplo, quero trocar isso aqui para amarelo. Então, nessa aba aqui, pessoal, quando você clica no dash aqui e clica em estilo, você consegue fazer todas essas alterações de cor, de inserir título, dentre outras. Esses dois aqui é muito interessante por dois motivos. Vocês percebem que quando ela criou o gráfico, ali acabou ficando record count? Nós conseguimos aqui alterar o nome. Então, aqui eu vou colocar renda, por exemplo. Aqui tem idade? Tá idade, né? Então, eu coloco aqui idade. Então, algo que estava record count, porque ele estava contando quantas pessoas tinha naquela faixa etária, quando eu aperto nesse altzinho aqui, eu consigo mudar o nome para o nome do que ele está contando. Então, por exemplo, ele está contando a idade. Ele não está contando batatas, por exemplo, né? E aí, com isso, eu consigo inserir aqui. Tem algumas outras funcionalidades também que a gente consegue dar para o Dash que podem ser úteis em algum momento para tornar mais didático, para tornar mais dinâmico. Um exemplo é imagem. Então, você está trabalhando com uma empresa específica. Você pode vir aqui em imagem e pode inserir tanto por upload do computador, então uma imagem que você já tenha, quanto por URL. Então eu vou dar um exemplo. Eu peguei esse hotel aqui, por exemplo, e aí, deixa eu voltar aqui pro Dash. Ai, pai. Ixi, não tô conseguindo voltar na página. Pronto. Consigo aqui em URL e colocar. Eu tinha que ter pego da imagem, verdade. Então eu coloco aqui, por exemplo, Hotel Brasília. Beleza. Aí eu quero colocar esse aqui, só um exemplo. Eu aperto aqui em copiar link de imagem. E aí, quando eu aperto em imagem por URL, eu insiro o URL e aperto inserir. Com isso, pessoal, ele traz a imagem que você quer. Então, você pode colocar aqui dashboard Hotel X, por exemplo, e colocar uma imagem do hotel aqui em cima.
para exemplificar o hotel, por exemplo. Mas agora eu quero o site do hotel, para que se alguma pessoa entrar aqui, ela pode já pegar o site. Então, vou usar esse aqui, o primeiro que apareceu, o Hotel San Marco, por exemplo. E vou copiar também a URL dele. Pronto. Você tem aqui o URL incorporado. Quando você aperta o URL incorporado, e ixi, travou. Isso. Aqui do lado, pessoal, vai aparecer assim, ó, URL de conteúdo externo. Vocês podem colocar a URL do site. Esse aqui o site não deixou. Então, vou dar um outro exemplo. Windsor Plaza, TripAdvisor. Pronto, funcionou. Acho que ele está carregado demais com Teams. Mas basicamente, pessoal, com esse URL incorporado, vocês conseguem adicionar aqui uma própria aba que leva até o site que você precisa. Então, ele vai criar uma imagenzinha do site que você consegue apertar e ir até o site. E por fim, pessoal, a última coisa que eu queria ensinar para vocês é um desses controles aqui, que é de botão. Como é que vai funcionar? Esses botões aqui, ele vai servir para você, por exemplo, ir para uma mesma página aqui do Looker, ou então para páginas externas. É possível fazer isso também. Então, criei aqui o botão e eu vou escrever, por exemplo, página principal. Página principal. Aqui embaixo, pessoal, você vai ver aqui que ele tem os tipos, né? Ele vai ser do tipo navegação. E aí, você aperta aqui em inserir o link. Quando você apertar inserir o link, ele vai ter aqui link da página. Então, ele vai permitir que você olhe cada página. Ou ele vai permitir também você colocar um link externo. Então, que você possa ir através desse botão para outro site. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui link primeira e colocar, tirar esse azulzinho aqui e aplicar, ele vai criar um botão que me permite ir para a primeira página do Dash. Então, se eu colocar aqui em ver, apertar a página principal, ele me leva para outra página. Esse mesmo link aqui, esse mesmo botão, você pode criar para ir para sites externos também. Então, ao invés de colocar aquela imagem do site mesmo, você pode só inserir o link aqui e colocar assim, site hotel. E inserir o link aqui. Nesse caso, como você vai para uma página fora, é bom você colocar esse abrir link em uma nova guia, que ele vai abrir uma nova guia na qual você consegue entrar. Então, se eu aperto aqui em ver e aperto aqui site hotel,
ele vai para outra página. Mas como eu falei, acho que ele está muito carregado, que eu estou no Teams agora também. E é isso, pessoal. Esses botões eles conseguem fazer outras. Como eu posso explicar? Fazer outras funcionalidades, por exemplo, filtrar. Então você consegue filtrar, colocar ele para quando você apertar. Você filtra parecido com o que a Carol mostrou. Você consegue fazer ações de relatório. Então, por exemplo, você consegue baixar o relatório, redefinir filtros. Esse redefinir filtros é basicamente quando você aperta ele, todos os filtros que você acionou, eles vão limpar. E você consegue também gerar link de relatório, por exemplo. Então, toda vez que você apertasse nele, ele ia gerar um novo link. E era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. É só algumas diquinhas, assim, bem básicas mesmo. A gente já viu que já ganhou um pouco de cor o nosso dashboard, né? É claro que tem muito mais a ser feito, mas rapidamente é isso. Então, gente, agora eu vou estar falando um pouco do BI. Primeiramente, vou dar uma contextualizada nele. Um minuto, só compartilhar aqui, tá todo mundo vendo? Então, aqui o Power BI, primeiramente, eu acho que é importante ressaltar que o Power BI é um diferencial muito grande no mercado. Se eu não me engano, no LinkedIn, mais de 9.000 vagas são destinadas para quem tem o conhecimento no Power BI. Então, se você sabe Power BI, é um diferencial muito importante que vai te ajudar muito na sua carreira. E, como está escrito aqui, o aumento da digitalização fez ter demandas profissionais por BI aumentarem. E qual que é a importância também de saber Power BI? O que que ele faz para você se diferenciar? Primeiramente, com Power BI você pode ter uma análise de dados melhor, porque você permite que o grande volume de dados sejam analisados de forma mais eficiente, ajudando as empresas a tomar decisões muito mais fáceis. Também visualizar os dados, que a ferramenta oferece recurso de dashboard, você consegue montar um dashboard muito bonitinho, você apresenta lá para sua empresa e vocês podem discutir muito mais facilmente sobre os dados que vocês têm. Além disso, com o BI você gera insights, relatórios que são muito úteis para analisar os dados e ajudar na tomada de decisão, como, por exemplo, relatório de vendas mensais, relatório de fluxo de caixa, e que você vai conseguir construir a partir do BI. Eu vou estar apresentando o início agora no BI na prática, o que que você tem que fazer para você criar um dashboard. Então a gente vai estar ensinando tudo para vocês e no final a gente vai mostrar um dashboard bonitinho pronto. Eu vou trocar aqui rapidinho para a tela para o BI, um minuto. Tá, enquanto o Pedro está abrindo, queria falar só alguns exemplos práticos também. Muitas das empresas usam muito para estar fazendo esse controle, tanto financeiro quanto dos seus membros. Então, assim, é uma ferramenta que ela tem uma disponibilidade muito grande de estar recebendo informações, sejam elas planilha, Excel, seja por código. E aí tudo isso consegue ser feito de forma filtrada e atualizada sem o auxílio humano, né? Apenas pela máquina. E aí, pode tocar aí, Pedro. Que nem disse, isso é muito importante isso mesmo. Então, aqui a gente está com o BI. Primeiramente, o BI, vale ressaltar que não é no site que nem o Looker Studio, você tem que baixar ele. Para você utilizar ele, é uma ferramenta gratuita, mas infelizmente, para você conseguir publicar suas coisas, você tem que pagar ele. Mas não vou estar entrando muito em detalhe. Então, a gente aqui tem a página inicial. Na página inicial, é o principal para a gente começar tudo. Sem ela, a gente não consegue, que é você baixando os dados. Já já vou baixar para vocês mostrando melhor, mas vou introduzir cada aba aqui primeiramente. Aqui você transforma os dados da sua planilha baixada, que é também muito importante. Na inserir tem uma caixa de texto, um botão que nem o Dan falou, do Looker Studio, que você pode interagir com as guias e tudo, formas e uma imagem. Em modelagem, você pode criar uma nova tabela, uma medida rápida que você pode, sei lá, por exemplo, a média de um preço. É bem interessante fazer isso, às vezes, para te auxiliar na montagem dos gráficos. Em exibição, a gente pode alterar as cores do nosso dashboard, deixando do jeito que a gente quer. A gente pode até personalizar aqui embaixo. A exibição da página a gente ajeita para exibir do jeito que quer.
Aqui não tem mais muito relevante também. E otimizar e ajuda também não vai ser muito relevante por agora. Então, vou estar aqui em arquivo você salva, obviamente. Então, eu vou estar agora baixando uma planilha Excel para começar tudo, que é a base, a gente primeiramente precisa fazer isso. Mas vale ressaltar que aqui você tem diversos tipos de dados que você pode utilizar para baixar. Vou carregar aqui para mostrar mais. Tem diversos, você pode utilizar de diversas maneiras. Eu gosto de usar bastante Excel, mas pode usar banco de dados SQL, pode usar pela web mesmo, que você pega uma planilha no Google Planilha, você insere o link aqui, e quando você atualiza a planilha lá, atualiza direto as fontes do BI, que é muito interessante fazer isso. Mas eu vou estar pegando por Excel agora. Então você vai que eu mostrei em obter dados, você clica aqui na parte de trabalho do Excel e conecta. Aí você vai escolher um arquivo seu do Excel, seleciona e abre ele. Aí vai estar carregando. Aí, como aqui vocês podem ver, no meu Excel, ele tem duas planilhas. Então, ele vai abrir duas planilhas aqui. Você seleciona elas. Ele sempre tem essa tabela sugerida, mas pode ignorar. Você seleciona elas e, primeiramente, você pode carregar diretamente e começar a mexer. Mas eu não gosto muito, porque normalmente sempre tem algum erro numa tabela ou outra. Então, é sempre bom você transformar os dados para você deixar a tabela bem ajeitada conforme você quer. Então, sempre eu faço isso antes. É muito raro não ter nenhum erro na tabela. Então, você vem aqui transformar dados. Clicando, ele vai redirecionar você a essa outra página. Vai mostrar aqui as suas duas tabelas, como vocês podem ver. Então, aqui você tem diversas maneiras de mexer na sua tabela aqui. Você pode nova fonte, inserir dados também. Aí aqui vocês já estão vendo um erro que, tipo, o título dessa tabela tá para baixo. Então, a gente já vem aqui usar a primeira linha como cabeçalho, que a primeira linha era para ser o título, só que ela veio errada, então a gente tem que alterar isso. Clicando aqui, ele vai mudar automaticamente, como vocês podem ver. E agora tá certo, essa tabela não tem muito o que ajustar a mais, então vou ver a outra. Aí aqui a gente pode ver, tem transformar também, que você pode transpor que uma linha vira coluna, inverter linhas, dividir coluna. Você pode executar com script R e Python também. Adicionar uma coluna que você pode adicionar do jeito que você quiser. Exibição também, que você pode exibir algumas coisas agora para ver no final, já já eu mostro melhor. E essas ferramentas também. Então aqui, como a gente pode ver, tem um erro nessa coluna aqui. Essa coluna aqui são duas colunas em uma. E aí a gente não vai conseguir mexer nessa coluna se ela continuar assim. Então a gente tem que alterar. E como é que a gente vai fazer isso? Tá aqui, dividir coluna, em transformar. A gente acessa dividir coluna. E a gente clica por delimitador, já que os números estão, como vocês podem ver, tá tipo quantidade barra preço unitário. Então a gente vai dividir por delimitador. Ele provavelmente o Power BI vai identificar direto que é uma barra, vamos ver. Aqui ele identificou, né, personalizado. Você pode usar delimitadores diversos, né? Mas como aqui está sendo uma barra, a gente vai utilizar a barra. Então ele já identificou direto, não precisa fazer nada. Você provavelmente iria, se não tivesse identificado, personalizado e fazer e digitar a barra. Então a gente clica OK, que ele vai dividir automaticamente. Vocês viram? Dividiu aqui automaticamente. Aí só não mudou o nome da tabela. Para você mudar, você clica duas vezes. Aí você digita o nome que quiser. Eu vou estar botando quantidade e preço unitário. Pronto. Essas duas foram resolvidas. Aí aqui, você pode ver, tem mais um erro aqui também, que tipo, não é bem um erro, você pode deixar assim, mas eu gosto sempre de deixar padronizado para deixar mais bonito. Principalmente que na hora que você for fazer as tabelas, os dados têm que estar bonitinhos. Então aqui você pode ver, fone está tudo maiúsculo e mala está escrita mala com dois As. Então a gente tem que alterar isso também. Então o que a gente faz? A gente clica aqui com o botão direito, substituir valores. Aí você vai digitar mala, do jeito que está na coluna, e você vai digitar mala do jeito que você quer que fique escrito. Então, mala só com A. Aí você aperta OK, alterou tudo. Como vocês podem ver, todas as malas que estavam erradas foram alteradas.
Além disso, você pode vir aqui e também alterar o do fone. O do fone você vem. Um minuto. Você vem aqui em formato e você bota colocar cada palavra em maiúscula. Então a primeira letra vai ser maiúscula, o resto vai ser minúscula. Aí aqui, como vocês podem ver, o fone está certinho agora. Outra coisa interessante que vocês têm que sempre ficar atentos por exemplo, aqui tem esse ABC, vocês estão vendo, né? O ABC serve, por exemplo, quando é uma palavra, tudo, então vai ser ABC. Vocês sempre tem que verificar se está certo isso, porque isso que faz na hora de você cruzar os dados, isso que é a chave para cruzar os dados. Então, se você tivesse errado, provavelmente não funcionaria muito bem, do jeito que você quer. Então, você vem aqui e verifica. Aqui o pedido está certo, que é em número mesmo. O código da loja também está certo. O produto ABC está certo. Quantidade certa, 1, 2, 3. O preço unitário, como ele tem vírgula, é 1,2 mesmo, está certo. E o pagamento também, que é ABC, também está certo. Então, a gente viu aqui, acho que não tem mais nenhum erro mesmo. É sempre bom dar uma verificada 2 vezes, verificar outra tabela também. Esse nu é porque não está preenchido, é vazio, mas pode ignorar, porque está certo. Aqui também, ó, o código está certo, que é uma... Tem número, mas não é um número em si que tu vai usar. Então, é ABC mesmo, está certo. O nome da loja é ABC também, cidade ABC e o F ABC. Então, tá tudo certo aqui. Verificar de novo. Então, você vai aqui em página inicial, fechar e aplicar. Fechar e aplicar. Aí você espera um pouco que ele vai carregar todos os seus dados. Está carregando. Um minuto. Esperar carregar. Foi, carregou. Aí os dados vão aparecer aqui no campo dados na sua direita. Como você pode ver, aqui lojas e vendas. Para você acessar de novo aquela tabela que eu estava, se você achar que um dado está errado, como eu falei, você vem aqui em transformar dados, página inicial, transformar dados. Eu vou estar acessando de novo porque eu vou fazer mais uma coisa para vocês verem. Você vem aqui em vendas e a gente está com quantidade e preço unitário. Eu queria descobrir o valor da venda. Eu posso fazer isso, selecionar as duas e eu vou aqui adicionar a coluna e eu vou botar aqui padrão. Depois de selecionar as duas, você seleciona as duas com conta e vou multiplicar. Multiplicando, ele vai criar uma coluna nova com a multiplicação. 23 vezes 210, 4.830. Eu vou mudar o nome aqui para... Clico 2 vezes, valor venda. Mudei, pronto. Vou de novo na página inicial, fechar e aplicar. Ele vai carregar de novo, alterar, criar essa nova coluna e pronto. Outra coisa, vocês viram que tem duas tabelas e é sempre bom cruzar os dados das duas tabelas. Então aqui, para você conseguir relacionar as duas tabelas, a gente vê aqui que os dados iguais aqui nessa é código da loja e outro aqui código da loja também. Então a gente vai relacionar esses dois dados juntos. Você tem que criar hierarquia. Não, um minuto. Não vem aqui não. Vem gerenciar relações, me desculpa. E aqui não vai ter nenhuma geração definida. Você vem novo, lojas, você seleciona aqui código da loja e código da loja aqui, e vai criar uma hierarquia nova que vai conectar os dois dados. Conectou aqui. Aí eu vou estar passando agora a palavra para o Gui, porque ele vai estar montando os gráficos aqui para vocês verem como é que vai ficar o modelo final nosso. Beleza. Vou compartilhar aqui minha tela. Aqui. Estão conseguindo ver? Tá o BI? Sim. Tá Beleza. funcionando. Show. Sim. Então, assim, acaba que uma funcionalidade que o BI ainda tem que desenvolver é justamente essa parte das duas pessoas conseguirem editar de forma simultânea. Nesse caso, a gente não está conseguindo, então tive que estar baixando
o progresso do Pedro e passando aqui para o meu computador, mas aí você pode ver que aqui nos modos de exibição já está da forma como ele tinha deixado, né? Então, tanto a planilha de lojas quanto a planilha de vendas já estão certinhas. Beleza, vamos começar a criar. Nessa parte eu vou ser um pouquinho mais breve, porque a Carol já explicou muito como que era no Data Studio e não é muito diferente por aqui. Então, como a gente está falando sobre um acompanhamento de vendas, está falando sobre produtos, eu queria primeiro um cartão falando tanto o meu faturamento total quanto o ticket médio. Como que eu vou estar fazendo isso? Vou criar aqui 2 cartões. Vou começar primeiro pelo de faturamento. E aí aqui eu colocaria como valor venda no total, porque ele já me daria a soma de todos eles. Fechou? E aí, claro, aqui tem uma infinidade de modelos para você estar mostrando, diferenciando em relação a efeitos, né, a cor do fundo, enfim, toda essa personalização assim em questão de layout, mas por agora eu não vou focar. Fechado? Beleza. Falando sobre o ticket médio, a gente vai estar repetindo, né, esse cartão, porque eu também gostaria que fosse apenas um número. E aí, o caminho é um pouquinho mais diferente. Claro, a gente já tem essa percepção de que o valor venda vai dar o total, só que o ticket médio seria mais ou menos a média ali dos valores de compra de acordo com cada um dos pedidos da nossa planilha. Então, a gente ia colocar o valor venda como nosso campo principal, só que aqui tem uma diferenciação. Clicando aqui embaixo, a gente consegue ver os tipos diferentes, né? Média, mínima, máxima. E aí, nesse caso, a gente escolheria a média. A média já daria mais ou menos qual que é o nosso ticket médio, né? Você percebe que de faturamento tivemos 40 milhões e nosso ticket por pedido seria 20 mil. Fechado? Relembrando também o pessoal, caso vocês tenham dúvidas, podem levantando a mão, meus colegas vão estar me auxiliando, mas aqui eu vou estar passando rápido e aí vocês podem ir acompanhando, depois vai estar gravado e tudo mais. Beleza, finalizamos aqui esses 2 cartões, eu estava sentindo falta também de um gráfico relacionado à forma de pagamento, né? Tinha uma coluna lá falando qual que era a preferência do cliente, né? Se ele pagou por Pix, se pagou por cartão de crédito. Eu queria também ter uma visualização em relação a isso. Para isso, eu acredito que o gráfico de pizza vai servir. Então, vou arrastar ele aqui. O que a gente vai precisar? A parte de pagamento, colocaria como legenda e como valor, o valor venda. E aqui ele já me traz esse resultado. Então, eu consigo ter esse dado de que 36 e alguma coisa por cento dos pagamentos são feitos via Pix e o resto por cartão de crédito. Isso também é um dado que pode ser muito valioso, né, quando a gente for analisar alguma empresa. Aqui, não achei que tenha necessidade de estar botando todos esses dados, então eu posso estar mudando questão de título, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente que a gente prefere fazer o layout de outra forma. Por isso que, nesse caso, eu prefiro retirar o título. Fechou. A gente já tem alguns desses dados, mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais interativo, né? A ideia do BI é justamente essa dinamicidade. E aí, para isso, eu queria pegar talvez a questão dos meses e ver como que está esse faturamento de forma mensal, né? Ver qual mês que a gente esteve em alta, qual mês esteve em baixa. Para isso, eu acredito que um gráfico de colunas como esse pode estar servindo. A gente deixaria ele aqui organizadinho. E aí colocaria como eixo X, a gente deixaria a nossa data, né, já atualizada em relação a ano, trimestre, período, mês e dia. No caso, a gente vai estar optando pelo mês, né, essa visualização pelo mês, e faturamento, a gente repete o valor venda. Nisso a gente já consegue estar tendo esses dados. Então, você percebe que tem um aumento assim no primeiro semestre e depois ele vai sendo gradual. E aí aqui a gente pode brincar bastante, assim, uma coisa que eu gosto muito de ter para que fique melhor visualmente é o rótulo de dados. Então, deixo ele adicionado aqui. Só
ajustar aqui algumas questões de layout. Depois a gente vai fazer isso de uma vez só, né, para ficar mais prático. Mas já vai ter esse dado aqui para gente em relação a como que está a cada mês, quais meses que estiveram em alta, quais que estiveram em baixa. Certo. O que está faltando agora? Está faltando a questão das lojas, né? O Pedro ele mostrou que a gente também trabalhou com essas nossas filiais e com a matriz, e seria legal a gente também ter essa percepção aqui no nosso Dash. Então, vou estar criando também mais um gráfico de colunas. Vou deixar ele aqui no cantinho para ficar mais fácil da gente enxergar. E aí aqui, como ele já tinha explicado, a gente tem que fazer uma correlação. Por quê? Porque o BI ele não vai entender que os dois podem estar falando do mesmo tema, né? No caso, o código da loja. E aí, para isso, para ficar mais fácil, a gente pega, clique segura o código da loja e arrasta até aqui. Então, ele já vai estar entendendo qual que é o código de cada uma e fazendo todo esse cruzamento. Quando você salva, já está feita essa conexão e aí você consegue estar transpondo seus dados da maneira correta. Nesse caso, vou estar colocando aqui o nome da loja e o faturamento, valor venda novamente. Aí eu já consigo saber direitinho quanto que rendeu a matriz, quanto que rendeu a filial 1 e a filial 2. Você percebe até que a filial 1 está um pouquinho mais embaixo, e aí tudo isso é muito importante, né, para o administrativo, para quem está gerenciando. Uma coisa também muito bacana que a gente pode estar percebendo é essa questão de relação. Então, se eu for clicar no mês de janeiro, ele vai me mostrar o dado de janeiro. E aí isso você pode estar fazendo, claro, com todos os outros meses. Caso queira fazer com mais de um, só apertar o Ctrl e selecionar os outros, para que você também tenha essa visualização de uma forma mais focada, né? mais detalhada, vamos dizer assim. E aí, beleza, a gente já tem esses gráficos, eu acho que está ficando bacana, mas ainda falta algumas coisas para a gente analisar, né? Eu acredito que seja legal a gente estar vendo essa questão de tabela por entender um pouquinho dos nossos produtos, né? São uma ramificação de produtos e ver o quanto que cada um deles influencia no nosso faturamento. Para isso, também tem uma ferramenta do BI. A gente vai clicar aqui em tabela. E aí nessa tabela é muito do que a gente consegue ver no Excel, sabe? Vai estar disposto tanto em colunas quanto as linhas. E aí nela vamos colocar os produtos por primeiro, o nosso faturamento, e aí ele já divide o faturamento por produto. E eu queria também saber qual porcentagem, né, do faturamento total que esse produto significa, para ver se vale a pena estar dando continuidade, qual que é realmente a nossa preferência, né? O que está em alta com o público. E aí eu estaria repetindo esse valor venda, só que a gente vai analisar ele de uma forma diferente. A gente vai clicar aqui e vai mostrar ele como percentual do total geral. Por quê? Porque ele vai estar mostrando o quanto do nosso todo que esse produto representa. Então você consegue perceber aí que dá uma relação boa, a gente consegue estar analisando muitos aspectos por conta disso. E é bacana da gente ter até para estar fazendo essas comparações com os nossos outros gráficos. Uma coisa também que o Pedro já comentou um pouquinho e que pode ser muito útil é essa questão de estar travando ou não a nossa relação. Então, você percebe que, clicando no mês, ele já altera aqui todos os nossos gráficos. Só que, às vezes, você não quer que trave ou que filtre de outra forma. Então, clicando aqui no nosso gráfico, a gente pode ir em formato e editar essa interação. Editando essa interação, a gente vai conseguir travar ou não esse gráfico. No caso, na parte de planilhas, eu queria que ela fosse travada, justamente para a gente ter esse parecer geral sobre ela. Então, vou clicar aqui em nenhum.
porque aí você percebe que conforme eu vá clicando, não vai ter nenhuma alteração nessa planilha. E aí aqui eu posso tá alterando também a forma como ele vai fazer, né? Se ele não vai travar, se ele vai realçar, e aí realçar ele mostraria, né, com um mais clarinho a parte que a gente não selecionou, ou se ele vai filtrar, que aí só vai aparecer um número real mesmo. Nesse caso aqui, eu vou deixar com realçar, porque eu acredito que é interessante a gente saber qual que é a fatia exata. E aí, assim, acredito que o nosso dashboard já está muito bacana, mas sinto falta de mais uma coisa. Talvez um filtro, né, para a gente estar conseguindo ver quanto que a bolsa tá impactando em relação às filiais, né? Tá vendo essa relação também. E aí, para isso, o BI também, novamente, tem muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando. Aqui, a gente vai na ferramenta de segmentação de dados, puxar ela aqui, só deixar ela aqui organizadinha aqui em cima. E aí, como a gente quer a questão dos produtos, a gente pegaria o produto e deixaria aqui no canto. Aqui ficou um pouquinho estranha, né, a forma como a gente está vendo. Tá meio que por colunas, então vou colocar em blocos. Aí, show. Dessa forma, fica muito mais bacana da gente estar vendo novamente. É importante tá travando essas interações, né? Deixar isso daqui bem travado. E pronto. Acredito que nosso BI já está com uma carinha muito boa. Corri um pouco para a gente estar explicando isso tudo direitinho, mas a ideia é justamente algo muito prático. A forma como o BI foi feito, ele é justamente para que você não precise alterar a tua planilha inicial, porque muitas das vezes já está organizada da forma como o gestor prefere, né? Então, às vezes está mudando, está pedindo para fazer essas alterações por lá, seja muito mais complicado do que aqui, que a gente já conseguiu estar transformando esses dados e tornando assim eles visíveis. Fechou? E aí, queria passar de novo a palavra para o Pedro, para ele explicar um pouquinho mais sobre a questão de layout, né? Eu tentei estruturar de uma forma que a gente estava planejando, mas ele vai falar um pouquinho como que a gente pensou nesse modelo. E Pedro, pode compartilhar a tela. Então, como que vocês podem ver no Power BI do Grifo, falta alguma coisa, certo? E seria o layout em si, o plano de fundo. Tá muito bom, muito bem organizado, só que falta algo a mais, né? A gente não vai entregar isso para o cliente, para a empresa até, não vai apresentar desse jeito. A gente precisa de algo para deixar mais bonitinho. Então, uma boa prática que a gente costuma ter, você pode ajustar o layout mesmo no Power BI. É possível, mas, por exemplo, que nem eu falei que você pode inserir forma, caixa de texto e tudo, imagem também. Mas não é uma coisa que eu gosto muito e eu acho que as limitações, infelizmente, do Power BI em relação à imagem, forma, é grande. Então, a gente dá preferência normalmente de fazer esse layout em outro lugar. Por exemplo, aqui que a gente está fazendo no Canva. Aqui vou dar um zoom na tela, estava esquecendo. Então, aqui a gente deixa tudo bonitinho já, dashboard de exemplo da semana universitária. Aí aqui a gente já deixa com ícone de filtro, por exemplo, para os filtros que vão estar aqui na direita, como vocês puderam ver no Power BI do Guilherme. Aqui no faturamento por pedido, que é o gráfico que ele utilizou, análise do produto, faturamento por loja e faturamento por pagamento, além das duas caixinhas de número que ele usou. Então a gente gosta de fazer isso, é uma prática boa que vocês podem estar fazendo no Canva. E a gente, então, pega aqui pelo Canva, baixa o layout que a gente quer e insere no Power BI. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que tem diversos layouts já feitos que a gente utilizou para ADM mesmo. Mas agora a gente vai estar utilizando esse para deixar o dashboard final, que nem eu tinha falado para vocês, que teria um dashboard final que a gente vai apresentar para vocês. Então a gente utiliza esse. E o Gui vai estar ensinando como que a gente pode estar fazendo para introduzir ele no Power BI. Parando de compartilhar a tela. Beleza. Vou pegar ele aqui rapidinho.
Um momento. Vale também ressaltar que você pode usar também a plataforma de sua preferência, Canva, Google Docs, PowerPoint, o que você preferir, e que fazer você utiliza e transfere o layout para o Power BI. Então, Pedro, Problema. só baixar ele aqui. Enquanto o Gui tá baixando, né? Só um comentário, pessoal. É, A respeito de dados, né, em si, vocês têm que se questionar muito, porque a gente mostrou diversos gráficos, diversas formas, mas a pergunta mais importante é: o que você gostaria de ver, né? Então, a forma do gráfico, que gráfico escolher, que informação eu devo selecionar, isso está muito relacionado com aquilo que vocês gostariam de observar, nesse sentido. E aí também existe a limitação, é, que é, eu tenho esse dado também, né? Porque às vezes se você não tiver, por exemplo, na se você não tiver, você quer dado de mochila, por exemplo, ali, mas você não tem na planilha nada sobre mochila. Então fica difícil você traçar alguma coisa sobre isso, né? Então os dados eles vão depender muito do que é disponível, mas também da pergunta que se quer fazer, assim. Complementando o que o Dan falou, porque não adianta nada você saber mexer em todas essas ferramentas em Power BI se você não sabe quais dados você vai usar, quais dados você vai relacionar para estar montando um gráfico. Porque desse jeito você não, nem consegue fazer o gráfico e também não consegue mostrar o que você quer, o que você está pensando. Beleza. Tá? Então, como vocês podem ver, eu fiz algumas mudanças breves para ele estar se encaixando um pouquinho mais no nosso dashboard, né? O Pedro, ele já fez como que ficaria transposto cada uma das informações, e aí eu só deixei no modelo. E aí até um truque que a gente acabou não usando muito é o pincel de formatação. Ele mostra pra gente, ele meio que copia todo o molde de um gráfico para o outro. Então, eu clicando no gráfico, clicando no pincel, eu consigo estar transpondo ele para o outro. E aí foi exatamente isso que eu fiz. Muito por conta dessa infinidade de abas que a gente pode estar personalizando no nosso gráfico. E aí, beleza. Já temos o nosso layout de fundo feito, já temos os nossos gráficos feitos, é só encaixar. Para isso, a gente vai na questão da visualização, vai nessa ferramentinha aqui, vai em tela de fundo e aí coloca a nossa imagem. No caso, é essa daqui que eu acabei de baixar, e aí você percebe que ela está muito estourada, né? Ela está muito maior do que o nosso BI. Mas isso daí é muito tranquilo. Já tem a questão do ajuste de imagem, clica para ajustar e pronto. Ele já está todo encaixado, acaba que fica muito melhor visualmente de você estar percebendo esse gráfico, né? De você estar entendendo, e fica muito bom para apresentações em si, né? Para você estar mostrando os resultados da tua área, da tua empresa e tudo mais. E aí, fechou. Um a mais assim que a gente queria estar trazendo para vocês é essa questão da publicação, né? Por conta do nosso acesso, não dá para publicar pela web, mas a gente consegue estar publicando na nossa conta. E aí isso é muito simples. A gente clica aqui em publicar, salva as alterações, obviamente, coloca no seu próprio workspace, lembrando que é sempre bacana você estar na sua conta corporativa, né? O BI ele acaba que ele rejeita um pouquinho as contas pessoais e pronto, está publicado. E aí você vai conseguir ver pela internet, né? Claro, pelo seu acesso, não vai dar para você estar publicando pela web, mas já é uma forma mais clara de você estar apresentando, né? Porque muitas das vezes você deixar o BI aberto como ferramenta não fica muito visual, né? Mesmo você reduzindo aqui o máximo, ainda fica um pouco estranho, as pessoas podem estar mexendo, né? Não tem como travar em si. E aí, nesse caso, a gente prefere estar fazendo essa publicação. No mais, era isso. Talvez. Uma coisa interessante, já que a gente está com tempo. Tem como a gente estar usando
a linguagem, a linguagem oficial, né, da Microsoft, que é o DAX, e aí nessa linguagem a gente vai estar vai estar como se fosse programando algum dado que a gente queira. E aí, no caso, a gente pode estar trabalhando com qualquer um desses resultados. Eu vou fazer uma medida rápida só como teste. Acabou que esse gráfico não pediu com que a gente fizesse, mas assim, é algo muito simples. A ideia é justamente a gente ter essa infinidade essa infinidade de possibilidades, porque aí a gente consegue jogar para algum IA e aí ela já vai te passar a fórmula direitinho. Mas a ideia é justamente vir aqui em nova medida, e aí nessa nova medida já vai estar a nossa linha de código, né? Que é onde a gente consegue estar formulando essa programação. No caso, o gráfico acabou não pedindo, mas conforme vocês vão perguntando, eu posso mostrar também alguns exemplos de dashboards que a gente fez. A gente consegue estar passando isso para vocês. Fechou? De geral, era isso. Então, abertos a dúvidas. Dan quer falar? Não, só queria fazer um comentário que a gente esqueceu de mencionar. É, O bom do Looker também é que ele permite esse compartilhamento, né? Então você consegue compartilhar ali. E você consegue fazer também trabalho simultâneo. Então, se você estiver precisando trabalhar com duas pessoas, nesse sentido ele favorece um pouco, né? E ele aceita também outros dados além de planilhas, né? Então, é, ele consegue puxar direto do Google Ads, consegue puxar do YouTube também, suas métricas do YouTube, se você tem um canal. Consegue do Google Analytics também, se você tiver. Então, ele consegue abranger, desculpa, uma gama também de outros tipos de informação que você precise também. Mas é isso, pessoal. Se tiverem dúvidas, estamos aí. Só um adendo, você consegue voltar a compartilhar, ou Gui, rapidão, para mostrar uma coisa que a gente esqueceu de. Beleza. Tá? Uhum. Aqui. Não, é que nem quando o Gui falou, pode botar quando você vai botar a tela de fundo, por favor. Ah, perfeito. Aqui. É só uma coisa que tem que ficar atento, que tem vezes que a transparência está em 100%. Então, a tela de fundo, quando você for adicionar, ela não vai aparecer. Então, às vezes você pode... É uma coisa boba, mas que você tem que ficar atento. Então, você bota em 0 para deixar ela bem evidente. Outra coisa também que a gente esqueceu de comentar é que aqui tem você pode criar diversos dashboards no mesmo Power BI. E você pode ir navegando entre eles. Que você adiciona mais uma página e você pode ir criando. Você pode criar quantos dashboards quiser. Não tem Show. limite. Isso. Mesma Então, coisa o Looker, que você consegue criar páginas também dentro lá. Então, se precisar, só por... Ele esquece às vezes de mencionar também, né, nisso. E o Looker ele consegue criar métricas também, mas eu acho que não tão complexas quanto a do BI, mas ele consegue fazer algumas métricas, por exemplo, de sim ou verdadeiro ou falso, e aí você consegue atribuir isso ao botão também, por exemplo. e se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem estar levantando a mão. Gabriel, pode perguntar. Eu tenho uma dúvida. Assim, eu imagino que talvez algumas pessoas não tenham tanta familiaridade com a ferramenta e tal, a área de dados. Às vezes pode ter assistido, pode ter achado que é muito complexo e tal. Queria saber se vocês têm alguma dica para o pessoal, tipo, por onde começar, onde buscar informação sobre dados, conhecimento, se vocês ensinam isso na DIM, como é que funciona. Acho que é legal. Tá. Assim, hoje em dia, né, você tá mexendo com Power BI, é como se fosse quando a gente coloca o Excel avançado, né? Hoje em dia, muitas das pessoas já têm esse domínio, e aí é muito bacana a gente estar se especializando nisso. Com a pergunta do Gabriel mesmo, de onde que a gente pode estar buscando, assim, um caminho mais rápido, mas também muito mais introdutório, seria o YouTube, claro.
ele já te ensina, assim, básico, como você está baixando, instalando, colocando alguns gráficos, mas o que eu recomendo é justamente a prática. Então, na empresa júnior, a gente consegue estar aplicando muito disso, nos estágios também. Parte das vezes a gente está trabalhando com planilhas, então é muito bacana também não estar só vendo a parte de conteúdo, né? Mas também estar colocando em prática. Eu acredito que é uma coisa que te faz relembrar e facilita também essa tua escala até o avançado. É, tem diversos cursos também na internet, muitos deles são gratuitos, então pode estar acessando. Dentro dos cursos também você tem uns exercícios que você bota em prática, então é bem interessante para estar aprendendo. Pode falar, o Gabriel. Boa tarde, vocês estão me escutando? Boa tarde, tá dando para ouvir sim. Sim, sim. Queria iniciar parabenizando, né, a todos que fizeram as apresentações, e fizeram as explicações, tanto sobre o Looker quanto sobre o BI. E uma dúvida que eu fiquei é em relação aos dados, né? Ali o Guilherme ele fez a construção inicialmente do Dash, incluindo os dados, e depois ele fez a personalização do layout. Após personalizar o layout, a gente ainda consegue modificar aqueles dados, mudando cores, a forma que eles se apresentam, fonte, essas coisas? Fechou. Cara, totalmente, totalmente. A ideia da gente estar fazendo aquele fundo é justamente para estar dispondo aonde que a gente queria colocar cada gráfico. Mas é aquilo, se você prefere colocar um título por conta do Power BI, também é bacana. Tem alguns que eu até prefiro por ele ser alterável, enfim, vai estar mudando na questão da planilha. Mas nessa parte, assim, o que seria uma boa prática é você deixa estruturado nesse layout a parte onde ficaria cada gráfico, um esboço. E aí, a partir do BI, você consegue estar transpondo, enfim, tem uma categoria enorme de formas de edição, e aí, com base nisso, você consegue estar deixando da forma como achar melhor. Beleza? Perfeito, Guilherme, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Gabriel. Só uma complementando a resposta anterior rapidinho. Quando a gente entra na ADM, tem uma aula, né, que é a Data Week, que é justamente sobre a gente aprender a como mexer, por exemplo, no Data Studio. E aí a gente tem um trabalho na semana sobre isso, assim, né? Mas quando a gente entrou no Data Squad, o Joca, que era a nossa liderança, ele, ele compartilhou com a gente um canal do YouTube que é Web Design em Foco. Aí, para quem quiser, ele traz, se eu não me engano, ele tem sobre BI também, eu acho. Mas em específico o Looker ele traz bastante, assim, e ele é bem didático, explica bem. Ele divide em cada aula ali uma temática, então ele começa bem do simples e ir avançando, assim. Mas realmente, se não replicar, às vezes é difícil. Então, é bom, é interessante assistir, mas também essa parte da prática é fundamental, que nem o Gui e o Pedro falaram. Bom, gente, espero que se alguém tiver mais alguma dúvida, senão a gente vai estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, entendido muito bem. Se também alguém tiver com qualquer dúvida, quiser me perguntar depois, eu não sei como vocês podem estar entrando em contato comigo, mas pelo meu e-mail, qualquer coisa, mas se alguém ninguém mais, se não tiver nenhuma dúvida, a gente vai estar encerrando por aqui mesmo. Perfeito, eu só vou fazer a finalização. Todos estão me escutando? Sim. Então, Sim, Rai. Então, a gente finaliza agora o workshop de dados e Power BI. Eu agradeço pela participação dos membros da ADM na 12ª Semana Acadêmica de Administração e informo que as declarações vão ser enviadas por e-mail e elas também vão adquirir o seu ingresso.
vai receber a certificação somente aqueles que ficaram 75% do tempo no workshop. E também, mais tarde, a gente vai ter iremos ter mais palestras e atividades. E eu relembro também, para quem não estava no começo, para vocês participarem da nossa campanha de solidariedade, a gente está aceitando doação de roupa, de alimentos não perecíveis e até mesmo doação de ração para os animaizinhos. Então, vocês podem estar entregando no auditório azul da face ou nos pontos de coleta. A gente também agradece nossos patrocinadores, que é a Fazenda e Mercado Malunga, Cari Cari, Tom de Ébano, Tranças Mouras e Med Spa. Alguém tinha levantado a mão? Acho que só bateram um emojinho de palma mesmo. Ah, tá. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo. Espero Muito que vocês obrigada, pessoal. tenham gostado Valeu. bastante. Obrigado pela presença de todos. Obrigada pela Obrigado, pessoal. atenção. Foi ótimo. Obrigado. Precisando de qualquer coisa também. Ah, Isadora, pode falar. Will também. Me escutar? Dá para escutar? Bastante. Sim, sim. Então, eu fiquei a última hora procurando o link do Teams e aí eu entrei agora, bem no slide de dúvidas. Eu queria saber se a gravação vai ser disponibilizada, porque realmente essa de Power BI era que eu tinha interesse em assistir. Então, queria saber se vai ser disponibilizado de alguma forma, não sei, porque tô até chateada por conseguir entrar agora. Uhum. Vai sim, a gente vai estar postando lá no YouTube do Departamento de Administração. Tá bom. Obrigada. Inclusive, os workshops online, eles estão sendo gravados e todos vão pro canal do YouTube do Departamento de Administração. E aí é sem certificado já, né? Aí não tem certificado, é uma... Tá bom. Eu ia comentar quem precisar depois procurar o Gabriel ou a Raíssa. Se precisar, ele pode passar o nosso contato, o e-mail, alguma coisa assim. Se alguém tiver alguma dúvida mais pessoal, acho que o Gabriel e a Raíssa é tranquilo, né? Eu passar isso para vocês. Uhum. Tranquilo. Sim. Não tendo mais dúvidas, acho que a gente pode encerrar então. Obrigado, pessoal. Tchau, Valeu, pessoal. valeu. Obrigada. Tchau, muito Tchau, obrigado. pessoal. Muito obrigado. Fale, Cauã. Acho que não era dúvida. Deve ter sido um erro. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Acho que pode encerrar a gravação já, Rai. Eu tô tentando, mas o meu computador travou e não tá dando para encerrar. Acho que eu consegui parar.